Então, excelentíssimo senhor Dr. Rui Martins Altenfelder Silva, caríssimo presidente da Academia Paulista de Letras Jurídicas, excelentíssimo Dr. Ives Gandra da Silva Martins, digníssimo e amado chanceler, excelentíssima e querida professora doutora Ivete Senise, que tão magnânima e carinhosamente me saudou, dando-me as boas-vindas a esta ilustre academia, com palavras que ficaram gravadas no meu coração e no de meus queridos pais, e que devem ter alegrado especialmente a eternidade do meu avô, a quem também tanto devo o amor às letras, à cultura, ao trabalho e à virtude. Em nome de Vossas Excelências, peço vênia para cumprimentar cada um dos acadêmicos, com os quais vou também compartilhando cada vez mais o dom da amizade, agradecendo a todos e muito honrada a escolha por aclamação proposta pelo meu caríssimo colega e amigo André Costa Correia. Já no dia da posse, pude estender os agradecimentos aos confrades e confreiras, e especialmente aos meus pais, responsáveis pela ampla cultura que recebi, talento imerecido, que espero fazer render em nome desta academia. Por fim, cumprimento minha querida mãe, minha querida sócia Marilene e amigos que me dão a alegria de suas presenças, partilhando esse importante momento da minha vida. Eu pretendo desenvolver a reflexão sobre a fecunda vida do presidente Prudente de Moraes, patrono da cadeira número 46, de forma breve, mas profunda. Recentemente eu ouvi, após um discurso de posse na Academia Paulista de Letras, o seguinte comentário: há dois tipos de discurso, os longos e os bons. Assim eu vou me esforçar por ficar na segunda categoria. Começo mencionando os dados bibliográficos para contextualizar a atividade do presidente e sua contribuição para o nosso país. Prudente José de Moraes Barros nasceu em Itu no dia 4 de outubro de 1841, descendendo dos primeiros colonizadores de São Paulo. Seu pai foi assassinado por um escravo, quando contava apenas com 5 anos. Graduou-se na Faculdade de Direito de São Paulo em 1863, casando-se em 1866 com Adelaide Bem-vinda, com quem teve 9 filhos, tendo 2 deles falecido na menoridade. Tendo ainda um filho antes de casar-se, durante o tempo de estudante, o qual assumiu e cuidou com dignidade. Fixou residência em Piracicaba, cidade que batizou com esse nome indígena, que significava lugar onde os peixes moram, e onde veio a falecer no dia 3 de dezembro de 1922. Sua residência tornou-se o Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes. Meu patrono dedicou-se à política, pertencendo primeiramente, durante o Império, ao Partido Liberal Monarquista, eleito como vereador em 1864, com maioria de votos, e assumindo a presidência da Câmara Municipal de Piracicaba. Em 1873, declarou-se republicano, transferindo-se para o Partido Republicano Paulista e chegando a exercer a função de deputado provincial em São Paulo e na Assembleia Geral do Império. Entre seus principais ideais políticos encontravam-se firmemente arraigados o abolicionismo, a forma republicana de governo e o federalismo. Em 1889, após a proclamação da República, foi nomeado por Deodoro da Fonseca governador de São Paulo. Durante sua gestão, reorganizou e modernizou a administração, ampliou a força pública e nomeou novos secretários, contribuindo para que a transição ocorresse de forma tranquila e progressiva. Reformulou ainda o curso denominado Normal, dando origem à Escola Caetano de Campos. Foi presidente da Assembleia Nacional Constituinte de 1891, sendo o primeiro civil a assumir a presidência do país por eleição direta e o seu 3º presidente. Dessa forma, como reconhecido representante da oligarquia cafeicultora, após intensa atuação no Legislativo, ascendeu ao Poder Executivo, até então exercido pelos militares. De 1894 a 1898, em seus anos de mandato, teve de enfrentar controvérsias no Partido Republicano, bem como a revolta dos florianistas derrotados nas eleições.
Prudente de Moraes dedicou todos os seus esforços à pacificação das facções, demonstrando especial prudência no trato com os militares. Abriu-se também às relações diplomáticas, estreitando novamente os laços com Portugal e assinando o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação com o Japão, visando fomentar a imigração japonesa. Como civil, o presidente Prudente de Moraes resolveu as questões diplomáticas recorrendo à arbitragem internacional e não às Forças Armadas, como no caso da posse da Ilha da Trindade pelos ingleses ou a invasão do Amapá pela França, a partir da Guiana Francesa, resolvendo as questões de forma favorável ao Brasil. Enfrentou ainda a revolta da escola militar, que teve de ser fechada, fazendo valer sua autoridade, bem como a Guerra dos Canudos no sertão baiano. Devido a uma cirurgia, afastou-se do poder entre novembro de 1896 a março de 1897, passando o cargo ao vice-presidente Manuel Vitorino Pereira. A guerra seguia acirrada e o presidente interrompeu sua convalescença para derrotar os rebeldes, embora com grande desgaste para seu governo. Em 5 de novembro de 1897, sofre um atentado durante uma cerimônia militar, do qual escapou ileso, perdendo, porém, seu ministro de guerra, Marechal Bittencourt, que faleceu ao defender o presidente, o que acarretou o decreto de estado de sítio para o Distrito Federal. Procedeu-se às investigações do crime a partir de seus oposicionistas, entre eles seu próprio vice-presidente Manuel Vitorino, que possuía divergências políticas com Prudente de Moraes, mas que porém foi poupado, não sendo incluído no despacho final do processo. Prudente de Moraes terminou seu mandato em 15 de novembro de 1898, desfrutando de grande popularidade. Passou o cargo a Campos Sales, retornando a Piracicaba, onde exerceu a advocacia por alguns anos. Faleceu devido a uma tuberculose em dezembro de 1902. Está enterrado no Cemitério da Saudade, nessa mesma cidade. Esta é a história do meu patrono, e a partir dela, já que penso que não há acasos, gostaria de destacar, como fiz em meu discurso de entrada na Academia Brasileira de Filosofia, os traços com os quais me identifico com os ideais do presidente Prudente de Moraes, lendo em suas grandes façanhas as entrelinhas. Compartilho, primeiramente, o seu ideal abolicionista, republicano e federalista. Em primeiro lugar, no sentido de ajudar que, na vida social, todos os homens sejam efetivamente tratados como livres e iguais. Abro parênteses para comentar que recentemente eu tive no Alagoas, num congresso sobre políticas de igualdade, direitos humanos e direito público, e apresentei um trabalho contra o racismo. Eu fiquei impressionada de ver como os alunos ainda sofrem nas universidades, né, esse mal, né, que plantamos, infelizmente, no Brasil e em outros lugares do mundo. Por isso, penso que devemos, né, trabalhar nesse sentido, não somente através de ações afirmativas, mas em pequenos atos no ambiente familiar, profissional e acadêmico que possam superar possíveis preconceitos, muitas vezes camuflados, com a abertura a todos, a cada um, sem fazer acepção de pessoas. E por outro lado, de certa forma, como disse São José... Perdão, obrigada. Muito obrigada. Como disse São José Maria Escrivá, quando esteve no Brasil em 1974, procurar desfazer o mal que tínhamos feito ao comercializar e escravizar os africanos, afogando esse mal em abundância de bem através de nosso acolhimento concreto e magnânimo. Nesse sentido, eu evoco o presidente Prudente de Moraes, que lutou pela abolição da escravatura, apesar de ter sido seu pai assassinado por um escravo.
Vejo ainda a atração pelo federalismo e pelo ideal republicano como um sinal de amor à liberdade na vida pública, já que nela se inspiram e se fundamentam. Nesse sentido, o sistema ensina a conviver de forma unida e ao mesmo tempo independente, conjugando compromisso e autonomia, ainda que em nossa tradição histórica, diferente do federalismo americano que nos serviu de modelo, temos ainda boa luta pela frente para fortalecer as instituições que sustentam a democracia com plena responsabilidade pela res pública. Penso que esta seria também uma luta do presidente Prudente de Moraes, se vivesse hoje, lutar pelo Estado democrático de direito, de forma enérgica, mas pacífica, despertando os civis, cidadãos, para que cumpram seu papel na construção da ordem social. Saberia também destacar oportunamente o real papel das Forças Armadas para a segurança pública, sem rotulá-la. Paralelamente, investiria de forma serena e ordenada, como fez no início de seu governo, na reorganização da administração, visando otimizá-la, penso nas reformas que necessitamos, e principalmente na educação, com o desejo de formar mais e melhores professores que não compactuem com a mediocridade, nem com ideologias, mas que a partir de sua vocação se dediquem aos alunos, tensionando edificar ciência, cultura e ética, principalmente através da reflexão e do estudo, para que uma nova geração possa solidificar as conquistas que vão sendo arduamente alcançadas nos últimos anos, rumo a um Brasil livre, que possa fazer render seu potencial natural através da capacidade empreendedora de seu povo, podendo dessa forma oferecer integralmente sua contribuição ao mundo globalizado, onde poderá ser cada vez mais respeitado. Por fim, destaco ainda o apreço ao direito à vida, pelo qual também tenho lutado, já que o presidente Prudente de Moraes assumiu seu filho nos anos de estudante. Também abro um parêntese para comentar que numa aula recente da OAB, um aluno meu, depois da aula, era uma aula sobre ética, são alunos mais velhos, né? Ele saiu comigo da classe e falou: professora, a senhora defendeu a vida no Supremo Tribunal Federal, né? Eu falei, sim, então. Ele falou, eu assisti tudo, assisti, aliás, todas as ponências. Eu falei, mas por quê? Porque tu tem interesse nesse tema? Tu tá também querendo lutar pela vida? Ele falou, não, eu tenho 50 anos. Na minha adolescência, eu tive um aborto, né? Uma namorada teve um aborto e eu nunca mais esqueci. Né? Eu tenho isso marcado e por isso eu vou atrás desse assunto, não é? E a gente pensa, né, que no caso de Prudente de Moraes, né, ele teve a honra de receber esse filho, né, a dignidade de receber esse filho, apesar de fora do casamento. Continuo o discurso, pequenas grandes metas que me inspira o presidente Prudente de Moraes como advogada, professora de filosofia do direito, cidadã e agora membro desta academia. Já concluindo o discurso, cumprimento e agradeço aos membros de nossa academia e meus queridos pais e amigos presentes, comprometendo-me a honrar os princípios e fins desta instituição. Meu patrono termina a vida advogando. Também finalizo meu discurso com as palavras, está escrito aqui, de um velho e provinciano advogado, como meu pai muitas vezes se refere a si mesmo, mas depois das palavras do Dr. Rui, eu falaria de um advogado sênior, e que me diz, cada vez que lhe peço que diminua um pouquinho o ritmo, me diz, as árvores morrem de pé. Com a certeza de que nessa academia poderei também renovar o amor à justiça e ao direito e viver até o fim, como deixou plasmado no último artigo de seu decálogo do advogado, como também o nosso patrão, meu patrono, gastou a vida final advogando,
Repito esse artigo do Decálogo para finalizar o meu discurso. Tua paixão pela advocacia deve ser tanta que nunca admitas deixar de advogar. E se o fizeres temporariamente, continua a aspirar o retorno à profissão. Só assim poderás dizer, à hora da morte, cumpri minha tarefa na vida, restei fiel à minha vocação, fui advogado. Muito obrigada. Cumprimentos, doutora Ângela.